Olá, mais uma vez na República Popular das Letras. Hoje eu tenho a honra de conversar com a professora aposentada de literatura Clara Alvim e com a poeta gaúcha Maria Lúcia Verde, que eu ainda vou entrevistá-la aqui, ela está tentando fugir da raia, mas não vai conseguir. Meu Deus. Clara, é um grande prazer, honra para mim recebê-la aqui. O gancho dessa conversa é o livro que você acaba de publicar com a Lélia Coelho Frota e Maria de Andrade, sua sobrinha, com a correspondência, eu acho que é completa, do Mário de Andrade com o seu pai, Rodrigo M.F. de Andrade, que foi o primeiro presidente do Serviço do Patrimônio Histórico do Brasil, depois virou o IFAM, não é? E essas cartas são saborosíssimas, porque elas abrangem um período de construção da cultura brasileira, que pega ali aquela onda do modernismo e fala dessa questão da preservação dos móveis e imóveis do patrimônio histórico, não é? Então, é um grande deleite ler essas cartas. Eu fiquei assim, realmente dá um grande prazer de ver dois construtores da cultura nacional trocando ideias, não é? Foi isso. As cartas, elas são muito importantes por vários motivos, né? Elas tratam do início, né, da construção das primeiras ideias quanto à preservação dos monumentos brasileiros, né, que começa anteriormente. Eu conto um pouco essa história e as notas que eu fiz para o livro também abordam um pouco esse assunto, mas a ideia de preservação do IFAM começa antes de 35, 36, né? Mas a sistematização, efetivamente, a composição das leis, que não são fáceis, né? Porque eles tinham os dois iniciadores, Mário de Andrade e meu pai, eles tinham que lidar com uma questão fundamental naquele momento, que era o início e o grande estímulo do progresso no começo dos anos 20, né? Então, com isso veio uma onda de destruição muito grande, e não por acaso os modernistas é que tiveram a ideia de uma conservação modernista, que não significava uma conservação burra, uma conservação inerte, mas uma conservação que se nutrisse do que era o passado para poder se projetar no presente, né? Se falava desde então do chamado Museu Vivo. Uhum. E aí tem uma história muito interessante naquela época, que era o seguinte: a ideia dos museus na Europa era uma ideia já muito cristalizada, porque eles tratavam de um passado muito longínquo. Então, eles traziam peças do Egito, de Roma, da antiga Grécia. E o Mário de Andrade, aqui, naquela época, ele percebeu que o que já tinha sido passado nesses países, nessas regiões, aqui estava acontecendo ao vivo. Então, por exemplo, quando você vai ver uma roda de coco, aquilo lá é o similar do que o Homero ouvia. E aí ele tinha uma concepção mais dinâmica do que era preservar. Então, preservar era você flagrar o que está acontecendo agora. Daí, por exemplo, a relevância imensa da fotografia, né? Sim, que ele fazia, né? Da fotografia, que é uma coisa muito interessante isso, não é? Fotar, né? Fotar, o verbo que ele criou, não é? Agora, me conta um pouquinho do seu pai. Quem que é o Rodrigo? Boa pergunta. Né? Eu queria que você me contasse um pouquinho, porque figuraça, né? Foi o primeiro presidente do ISFAM, depois IFAM,
mas não é uma pessoa, digamos assim, popular como é o Mário de Andrade. É verdade. Meu pai era jornalista e foi editor e escreveu principalmente de literatura, né? Mas também de acontecimentos e tal. E ele trabalhou em revistas importantes modernistas e nos jornais, né? Então, esse livro, a correspondência entre os dois escritores, começa antes do IFAM. Começa antes das ideias sobre a instituição do futuro Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Começa com uma correspondência entre meu pai e Mário, quando meu pai, enquanto jornalista, né, do Jornal do Brasil, convida Mário para escrever um artigo sobre o Aleijadinho. Sobre o Aleijadinho. Sobre o Que é uma Aleijadinho. beleza. Exatamente sabendo das viagens que Mário tinha feito a Minas, Mário viajante, né? Mário já pesquisador da cultura brasileira. Então, ele, nesse minuto, ou nesse instante, ou nesses momentos, meu pai já estava demonstrando uma vocação que foi se espraiando pela vida inteira e que se tornou não só importante para o próprio IFAM, para o próprio Instituto do Patrimônio, mas para, modéstia à parte, para a cultura brasileira e para a atual civilização brasileira, se não estou enganada. Era a vocação para o estímulo aos verdadeiros talentos. Então, Mário foi um dos estimulados, né, que depois se aprimora na pesquisa, produz lindamente sobre a cultura brasileira, ele já tinha todo esse talento sobre a cultura popular, né? E já tinha o interesse sobre o Aleijadinho, mas isso estimulado estimula, digamos assim, a criação de uma das obras mais importantes de Mário, que é a biografia sobre o padre jesuíno. Né? Sim. Que era Do Monte ligado aos Carmelo. carmelitas e Exatamente. foi rechaçado pelos carmelitas. Eles não Exatamente. o admitiram na ordem. Exatamente. E isso redesperta em Mário de Andrade uma vocação, mais do que vocação, o sentimento da importância da cultura negra para a cultura brasileira. Né? Então, nesse livro, na biografia do padre jesuíno, ele dá ele mostra como a capacidade de renovação digamos assim, da negritude brasileira, né? Que é uma negritude misturada, né? com a branca, misturada com a indígena, etc., dá nascimento a um tipo de talento muito nosso, muito brasileiro. Você acha que isso tem paralelo com o Gilberto Freire? Paralelo, né, no sentido de vamos comparar uma coisa com outra, tem o maior sentido, muito sentido. É porque, tanto na obra do Aleijadinho quanto na obra do Padre Jesuíno, o Mário vai dizer que, inclusive quando o jesuíno é rechaçado, os carmelitas não o aceitam na ordem. E ele fica puto, evidentemente. Aliás, eu descobri que o Mário de Andrade usava a expressão puto da vida. Tá aqui, na... puto da vida. Então, ele ficou puto da vida e essa rebeldia ele teria demonstrado, segundo o Mário, ao pintar elementos da cultura africana Os anjos no santo. Ali na Igreja do Carmo de Itu, que é a grande obra dele, né? Eu tenho aqui a foto do seu pai, que você usa na capa do livro, né? Depois, passa mais uma, Henrique. Aqui nós temos outra fotografia dele. São muito parecidos. E tenho aqui a pintura do Vicente de Carvalho,
grande pintor modernista pernambucano, não é? Que fala do seu pai. Essa aqui é uma das cartas que o seu pai manda para o Mário. Ela, inclusive, abre o livro, Sim, não sim, é? sim. E depois, então, nessa conversa, o Mário percebe que ele seria o homem adequado para cuidar dessa questão do patrimônio histórico nacional, não Só uma é? pergunta para Clarinha. O texto do Mário sobre o Aleijadinho foi o que deu a inspiração para o Joaquim fazer o documentário sobre. Foi? Enganado. O texto do Mário, Sim. Porque o documentário do Joaquim Pedro sobre o Aleijadinho, uma beleza também. é, pode ter alguma Pode ter alguma influência, mas eu influência. acho que a importância do Aleijadinho na minha casa, para meu pai, para o Sim, Instituto sim. Patrimoniário de tal ordem, Claro, né? claro. Que eu acho que entrou na cabeça de meu irmão com Antes toda a do próprio, tranquilidade, claro, né? claro, claro. Além disso, Antes dele tomar conhecimento do aí estudo. passamos de Rodrigo para Joaquim, para o filho, né? Mas, além disso, meu irmão Joaquim, antes de ser cineasta, era físico. Era físico. E meu pai ficou abaladíssimo quando Joaquim declarou que não queria mais fazer física, queria fazer cinema. Foi um drama na minha casa. E Joaquim ter ido participar da restauração de uma coisa fantástica do Aleijadinho, que são as figuras da paixão em Congonhas do Campo, né? Joaquim foi trabalhar com Edson Mota lá em Ouro Preto. Dali, eu acho que a convivência com o Aleijadinho na cabeça de Joaquim, eu acho que explodiu e Claro. não podia ter sido de outra maneira. E também se recuperou frente ao pai com isso tudo, com essa participação aí, né, ativa. Mas voltando para aquela sua pergunta que tinha me dado na cabeça sobre comparação Gilberto Freire e Mário em relação à cultura negra, né? Não a cultura negra, Cultura mas brasileira. essa participação dessa mistura das raças, né? No caso do Mário, né? Ele insiste particularmente na questão do ressentimento. Sim. Né, como um estimulador, como um inspirador, que é uma coisa que, digamos assim, o Gilberto não especificamente, mas implicitamente nega. Nega. O Gilberto acha que ali é um colóquio, uma festa. Ótima. E o Mário, de fato, nesse texto sobre a carta, a famosa carta ali que ele está mandando para o Rodrigo, e falando mal do Luiz Sá, que é tão engraçado. Porque diz que ele estava escrevendo ali, o Mário, né? Uma coisa literária. Uma coisa meio católica, literária, e não técnica. Porque, de fato, o Mário era um papa-hóstia, né? Palavra que o Saia usa. E aí o Mário se defende e, de fato, ele tem um trecho lá que ele diz isso, que talvez a rebeldia do jesuíno foi porque ele foi rechaçado, ele não foi aceito na ordem. E daí ele vai ali e taca um monte de elementos negros na pintura da igreja lá do Carmo, né? Em Itu. A igreja do Carmo é essa aqui. Olha, que ótimo. Pegaram bem a... Não é? A igreja ótimo. tem essa aqui de um outro ângulo. Muito bom. E aqui nós temos a nave da igreja. Muito bom. Isso, aqui é a nave, não é? Uhum. E depois tem Então lá, grande. A beleza. Ah, beleza. O Mário diz que agora tem uma censura complicada na cabeça da gente, né? Eu vou... Por favor, explicite. Agora está meio proibido falar em mulatice, mas é
É a expressão São do Mário. do Mário, né? Aqui não tem censura, Não aqui nós, tem, não. nós não acreditamos em censura, viu? Enfim, ele fala que a mulatice, né, expressa nos quadros, Nos quadros. do padre jesuíno não está exposta nas santas nem nas Nossas Senhoras, nas mulheres não. Só na anjada, como ele diz, Anjada, os e anjos. nos elementos, nos santos, Os né? santos. Ele diz Mulheres isso? não, diz. Olha Diz que nas coisa quadras, interessante, já é um elemento interessante. Agora, eu me lembro muito de sempre olhar deitada. Eu deitava no chão para olhar as imagens pintadas nos murais mais deslumbrantes do Brasil, do Ataíde, em Ouro Preto, na igreja de São Francisco. Mas a Nossa Senhora, cá para nós, é extremamente mulata. É. Não, e a própria, É. uma coisa impressionante é que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, é negra. Bom, Hoje, vendo lá a mostra do Walter Firmo, tem uma foto incrível, porque ele só fotografa os negros, né? Só cultura negra. Aí tem uma foto incrível. Falei, poxa, isso é uma criança branca, toda pintada de preto, completamente pintada de preto. O que aconteceu? Aí, para agradecer ao santo, o dos negros, como é o nome? Aquele que é o protetor dos negros, agora me escapa o nome. São Benedito. São Benedito. Então, pintaram a criança, a única pessoa branca que tem, é uma criança toda pintadinha de negro. Linda foto. Tem um debate já de algum tempo muito interessante sobre a figura do Cristo, né? Porque, em geral, o Cristo é pintado como sendo um escandinavo de olhos azuis e cabelos loiros. Que não tem é? o menor sentido. Que não né? tem o menor sentido Respaldo histórico. com A população, o tipo de, claro. a tipologia das pessoas da época. da Palestina, Claro, da época, né? Claro. Então, se ele realmente existiu fisicamente, ele era negro, porque os judeus daquela época eram escuros, não é? Tem também um resgate atual do Machado de Assis. Ah, sim, mas esse já tem um tempo. Há poucos anos. Há poucos muito tempo, anos. com a negritude do Machado. Eles tinham a ideia de ir embranquecendo essas figuras, né? Então é muito interessante esse movimento de qualquer forma, porque mostra que a população brasileira, ela... E os gênios, né? Pensar no Lima Barreto, no Machado, em todos da música popular, todos do barroco, quer dizer, é incrível. Não, Aleijadinho, e mesmo a Jesuíno. gramatiquinha da língua portuguesa do Mário, ela já incorpora um monte de elementos negros, né? Com certeza. Tipo de gramática. Segundo a BBC, É bem mais possível. Não é? Muito mais. Eu muito acho, mais. voltando a esse argumento do Mário, eu acho que tem esse argumento tem muita importância, porque eu creio que mais do que isso de reencontrar a negritude, etc., eu acho que a questão ressentimento é uma questão a ser muito repensada, porque Séria. eu acabo de ler com muita atenção um estudo que ainda não está publicado, da outra Angélica Madeira. Sobre o Lima Sobre Barreto. Lima Barreto. Eu li também, eu já li. Ótimo. O Lima Barreto, né, é impressionante a questão do ressentimento, no sentido de o quanto o ressentimento tem o seu correspondente na negação. Porque a gente deixa de prestar atenção. Porque o ressentimento é absolutamente mais do que razoável. Claro. É uma força Claro. criadora. É uma força Também. criadora, porém uma força que foi impeditiva de uma maneira trágica, Por isso trágica, levou pra impediu bebedeira, pra impediu tudo. muito tempo, muita coisa. Nos livros É. de Lima Barreto, isso sai com uma força e com uma Totalmente. frequência realmente impressionante. Aliás, você vai entrevistá-la também, a Angélica Madeira.
trabalho dela sobre Lima é incrível. É? Já li. Ela é de Brasília? É professora da UNB aposentada, Vamos professora de convidá-la. estudos brasileiros no Instituto Rio Branco. Vamos convidá-la. Fez um trabalho brilhante. Depois eu te falo. Formidável, formidável. Aqui nós temos o Jesuíno, Olha o Jesuíno, que ótimo. Muito que é bom. muito interessante porque tem um estudo do Mário do Aleijadinho, e esse é o último estudo dele, o estudo já bem acabado. Uhum. E é o último da carreira do Mário. Mas eu ainda não li, você acredita? Eu já pedi para Clarinha para ela me emprestar, porque eu morro de vontade de ler, não li ainda sobre a biografia do Jesuíno. O livro, não, o livro sobre. O livro sobre Genuíno, eu também não tinha me lembrado. Mas no IFAM tem, Ele né? foi Se você não tiver. republicado. Eu tô Foi? com. Depois eu te mostro Ah, aqui. que legal. Tem toda. Tá. Está numa nota. Está numa nota. As Onde notas é que eu desse vi? livro Foi numa são nota. fantásticas, né? Como elas te situam com tudo, né? Perfeição nos detalhes. Aí, para quem é pesquisador, vá lá, você encontra em tal site, tal link. Então, nota 10. Bom, eu queria voltar um pouquinho no Rodrigo, seu pai, Volta. e te perguntar o seguinte: o Rodrigo, nessa relação que ele tinha com a intelectualidade ali da época, e ele tinha muitas figuras importantíssimas. Todas na casa dele. Então, ele tinha ali o Manuel Bandeira, que dizem que era o melhor amigo dele. Tinha o Sérgio Buarque, o Alcântara Machado, o Prudente de Moraes Neto, que o pessoal chamava de Prudentinho. Prudentinho. Íntimo. O Pedro Nava, o Augusto Maier, o Drummond. Todo mundo. Dizem que o Drummond Gilberto Freire. e o Mário tinham uma relação próxima com ele, mas cautelosa. Não, cautelosa era com o Capanema. Era com Capanema? Ah, é? Por quê, hein? Porque o Capanema, que era muito amigo deles, O ministro. era também ministro. Claro, Ministro da ministro da Educação. E o ministro de quem? Do Getúlio, né? Claro. Que naquele momento era o ditador, né? É. Então, Por isso cautelosa. É. Eu sei, mas essas mas eles coisas... gostavam muito do Capanema. Clarinha, Capanema essas era coisas... também um intelectual, né? O seu pai foi secretário do Francisco Campos. Brigaram, porém. Eu sei, mas foi. Mas foi. O Francisco Campos foi o autor da Polaca, É. a Constituição da ditadura, né, da 37. Eu estou dizendo assim, é evidente que tem essas coisas, mas tem um laço que os une, que é a amizade, a literatura, não é? Não é É isso? verdade. Admiração, né? Mas eu estou falando isso dessa confraria de grandes intelectuais porque o seu pai expressou isso de maneira assim muito clara. E ele não era um escritor, que ele era uma figura menor. E aí você começa a ver o... Vai ler Velórios para você Vai ver ler que ele não é Velórios. escritor. Velórios era um dos livros de contos dos melhores. Incrível. E ele escreveu outros livros, né? Ele escreveu aqui o Monumentos Históricos e Arqueológicos, Rio Branco e Gastão da Cunha, A literatura os artistas nevermore. coloniais. Mas literatura Foi não. só Velórios. Eu acho que eu deixei de botar numa nota aí o fato de que eu nasci meio contemporânea do IFAM, Sei. do SPAM naquela época, do SPAM, É. com S, né? Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Pois bem, um pouquinho depois do meu nascimento, o escritório de meu pai ficou absolutamente recheado de velórios. E durante toda a minha vida eu convivi com aquele escritório recheado de velórios. Os Ele livros. recolheu Ele recolheu as todos Olha, os livros. você acredita Não isso? deixou. Doido, Acabou com a né? edição. Muito doido. Né? Pouquíssimo tempo depois de editado, ele recolheu os livros todos. Então ele Achou tinha que não uma tinha autocrítica muito forte. brava, né? Dizem que o Mário Mas você viu a carta que o Mário escreve, que é genial, uma das mais geniais que ele escreve para ele, é sobre Velórios. Pois é, mas ele se Incrível. recusou a escrever crítica pública. Uhum. Uma das razões, segundo eu li, é porque a edição tinha sido pequena. Olha. Não.
Não. Essas coisas têm. Não, o Mário diz com todos os Fs e Rs. A crítica de Mário é muito violenta e isso atingiu seguramente O teu pai? quem conhecesse meu pai. Evidentemente que atingiu feio e forte, Foi né? mesmo. Ah, não tenha dúvida. Mas eu fico na dúvida, porque quando Não, mas ele diz. lembra qual foi a crítica? Lembra não, qual foi a porque faz crítica? mal para as pessoas, faz mal. Eu mandaria queimar, eu mandaria não sei o quê, mas eu levaria para mim, para ter sozinho, para eu ler sozinho. Sim, Eu acho isso um grande elogio. é um grande elogio Pra- ao Para livro. recuperar aqui, Peraí. você falou. Recupera, que isso é importante. Você falou uma frase que talvez seja a essência, Hum. mas qual foi a crítica? A crítica, eu sou filha de meu pai, Claro. respondo por ele tranquilamente. Aí a crítica foi ao autor, diretamente. A crítica foi a uma certa falta que ele achava que seria uma falta de sensibilidade de meu pai, né, enquanto artista, uma distância em relação A realidade. ao seu personagem, que era um personagem do norte, que era um Notista. personagem, digamos assim, inventado por um autor do Sul Maravilha, do Sul Rio de Janeiro, do Sul Capital, que veria o Nordeste e o nordestino com preconceito. Olha falta- só. Olha só, eu tô vendo isso agora, porque quando eu li, eu não tive todo Não, esse... o que é que ele diz? Ele diz muito claramente, o Mário, né, que em termos de autor, né, que tanto Mário quanto Prudente, quanto Prudente, quanto Mário, quanto ele, Rodrigo, Prudente, mais um outro, que eu já esqueci quem era, não sei se seria o Sérgio, olha só, que descreviam a realidade A partir de uma como se fotografia. fosse fotografia, ou seja, a partir de uma distância, tô lembrando. a partir de uma falta de solidariedade, de empatia. Solidariedade, empatia. Isso. Deus, Pois é, mas por outro lado, quando ele diz eu mandaria queimar, não sei o quê, mas eu conservaria comigo sozinho para ler sozinho. O livro. O livro tem, ou seja, por uma questão de carinho só. Mas foi direto para o autor. Você acha? Que coisa, gente. Ela deve estar dizendo exatamente o que o pai dela sentiu, né? Com certeza. A gente não tem como Não, discutir. ele uma vez me disse que foi forte. Mas tu acha que foi Mas por eu isso nunca que ele tinha lido recolheu a o carta. livro? Eu nunca tinha lido a carta. Eu li a carta pela primeira vez. A carta estava comigo e eu nunca tinha lido. Nossa, olha que incrível. Porque eu tinha... Não, estava comigo depois que meu pai morreu, né? Ah, tá. Mas tu acha que isso tem a ver com o fato dele ter recolhido os livros? Ah, não sei. Coisa, gente, que história. Eu disse a você que eu escrevi... Ela escreveu uma resposta para o Mário. Não, uma resposta que isso aí eu só contei para você. Agora eu estou falando alto. Mas agora você está contando para todos. Clara, uma coisa que a gente vê nas cartas aqui é que, de vez em quando, o Mário submete a produção dele ao seu pai. Sim, sim. De uma maneira, assim, muito em confiança. Só para dar um exemplo, tem aqui uma carta de 27 de fevereiro de 42. Uma carta dupla. Ela está falando da produção do Mário sobre o Padre Jesuíno. E no final, no penúltimo parágrafo e tal, ele fala sobre o livro Poesias, que ele havia submetido ao Rodrigo. Sim. E aí, lá pelas tantas, ele diz assim: mas lhe agradeço a sua boa palavra sobre poesias. Realmente não carecia mais do que isso, e sou intelectual e sentimentalmente bastante sadio para não exigir dos amigos uma análise de 20 páginas e me xingarem de gênio. Mas não aceito o seu gostoso esforço de justificar o descarinho dos nossos colegas de repartição, não me enviando um abraço. Eu carecia desse abraço. Estou cada vez mais convencido de que existe na arte uma necessidade de comunicação.
que o nosso amigo prudente nega. Meu livro é inquietante, isso é. Aliás, não deixo de me divertir um bocado com isso. Não é ótimo, mas está longe de ser péssimo. E mesmo ruim, e na cambulhada de interesses e intenções com que desfiguro a naturalidade da minha poesia, é tal a soma de mal-estares e insatisfações que boto nos outros que talvez não haja nada mais difícil para a maioria do que ter uma opinião garantida sobre mim. Aí ele termina. Talvez só eu mesmo tenha uma, na preconcebida e jamais abandonada atitude de dar a toda a minha obra, esse dinamismo e essa transitoriedade de um combate em vida. Mas não imagine que essa segurança intelectual seja integralmente vivida. Não. E cada vez que publico uma obra importante, como as poesias, essa parte caio num abatimento grave, Isso é ótimo. porque é quase deslumbrante a saudade em que fico, por tudo quanto eu deixei de ser. Bolas, toca pra frente! Até breve, então, que os céus cariocas se amoleçam para me receberem com a doçura do calor que está fazendo aqui. Tivemos ontem uma noite, mas tão macia que era de berrar de gozo. Parece uma Macunaíma. Me integrei no todo infinito, que foi aquela safadeza. Com um abraço, amigo do Mário. Então, o que eu percebi nessa carta foi assim uma extrema confiança de submeter ao amigo, e parece que ele tinha uma necessidade de comunicar, né? Não é o intelectual na Torre de Marfim, ele precisa comunicar o que está fazendo com os amigos. Essa impressão minha é isso? Eu acho que não. Eu acho que Mário é um escritor completamente convencido, não no mau sentido, né? Sim, mas próprio interiormente valor. seguro Do seu valor. do seu valor valor. dele, Né? eu também acho, Inclusive, né? eu na introdução ponho muito em relevo essa questão. Na correspondência, fica muito claro a confiança de Mário em si, enquanto escritor, e a desconfiança de meu pai enquanto escritor, né? Sei. De si enquanto escritor. Né? Isso fica patente nas cartas Sim. o tempo inteiro. Aliás, acontece uma coisa curiosa que, afinal de contas, eu e minha sobrinha Maria, discutimos muito e não aparece muito no livro, mas que é uma conversa final nas cartas se meu pai iria ou não iria comparecer ao Congresso dos Escritores em São Paulo, que foi muito importante. Sim, né? eu me lembro. E meu pai se desvaloriza e diz que não vai, não porque ele não é escritor, ele diz várias vezes isso, né? Pois bem, eu e minha sobrinha, muito, muito espantadas, descobrimos fotos de meu pai lá no Congresso. Falei, ué. Ele foi. Disse que não ia. Que não era escritor, que não bom, ia, né? Como é que foi? Vou voltar um pouquinho aqui para aquele negócio da carta, porque eu acho que aqui tem uma coisa interessante. Isso que a Clarinha falou com relação à história do Velórios, né? Ele diz assim, o Mário, isto não é censura, é observação da qualidade do seu espírito. E vai, aí fala, se fosse rei, ele mandava queimar o livro e ficava com o livro escondido só para si. E quando lesse, como quando leio, leria com saudades. De você, não propriamente. Isso eu acho interessante. Seria com saudades vagas, assim com uma humildade nortista, vago desejo, um pouco envergonhado de si, de ser também dessas serenas alturas da imparcialidade. É isso. Puxa como custou. A qualidade específica do seu espírito é isso. A imparcialidade. Acho isso extremamente bom, um pouquinho para defender. Bateu e passou. Não aceita. Que coisa genial, né? É um reconhecendo e não conhecendo, é uma coisa assim, é uma coisa da amizade dos dois e da complexidade do que é a amizade, né? Esse livro essas cartas são interessantíssimas nesse aspecto. Mas o fato, como disse eu,
me escutando. É que nunca mais se falou nisso. Ah, é? Nunca mais. Clarinha, deixa eu te falar outra coisa. Nós temos aqui esse quadro que foi pintado por um pintor que participou da Semana de Arte Moderna, né? Cujo seja o Vicente Rego Monteiro. Vicente Rebouças. Não, O Rego Vicente Monteiro. do Rego Monteiro. Rego Monteiro. Vicente do Rego Monteiro. É. Henrique, me passa a próxima. Nós temos aqui um ex-libris do Spam, Lindo, que né? evidentemente ficava dentro dos livros do Spam. Volta lá naquela... Aqui, nesse quadro, Aham. percebe-se Ali no livro, aqui no livro a Sim, cabeça sim, sim. do É, profeta Daniel. cabeça do profeta. O profeta Daniel, que é... Por O favor, ex-libris. Henrique, Volta pro... volta pro ex-libris. Lá para frente, lá para o ex-libris. pro quadro, né? Para aquele quadro que tem aquele carimbo, Bem lá para Esse, frente. Esse aí. que é esse aqui. Aham. Então, é muito interessante que o Vicente captou. Parece que na mesa do Rodrigo tinha uma réplica. Cópia. Uma Aham. réplica do profeta Exatamente. Daniel, né? Que ele tinha mandado fazer essa cópia de todos os profetas, mas eu acho que ele preferia o Daniel, O né? Daniel, É. sei. É que é realmente uma efígie Espetacular. espetacular. São né? fantásticos, né? Aliás, tudo lá. Com Bom, é aqui a inacreditável. gente está no SPAN, que é o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, depois vai virar um instituto, não é? Uhum. E esse trecho da vida Da instituição. da instituição coincide com um período muito rico, tanto da vida de Rodrigo quanto da vida do Mário. Henrique, me passa... volta um pouquinho aqui. Não, mais. Para trás? Volta. Para trás? Volta Pra trás. para onde a gente... Não, vai. Vai em frente. Vai em frente. Não, aí você voltou. Eu quero ir lá pro forte. Esse forte. Aí, o forte. Esse forte aqui é o forte de Bertioga. Depois tem uma que foto tem já aqui, restaurada, né, que é esse aqui, Tá. tá? E aí tem um trecho aqui com várias cartas muito interessantes, que o Mário vai viajar lá até Bertioga para visitar esse forte, porque esse forte vai se transformar num dos patrimônios do país, tal, tá caindo aos pedaços. Ele vai descrever isso, etc. Tava tudo E caindo aí aos tem uma pedaços, história muito interessante, porque essa viagem que ele faz é um desastre do começo ao fim. né? São umas viagens Porque não incríveis. tem transporte, Tem nada. É um tem horror. chuva demais. E os lugares onde eles dormem estão cheios de percevejo. De perceber, exatamente. É um Aí o pesadelo, Mário pesadelo. conta que às vezes ele tinha que dormir em pé para evitar os percevejos. E depois conta que eles acharam lá uma outra morada, uma outra... É um casal lá que deu um pouso, né? Pouso para eles, e aí eles tacam flite em cima do colchão para matar os bichos. E aí depois ele consegue chamar um táxi e pede para o motorista correr o máximo que pudesse. E a primeira coisa que acontece é que ele tomou uma multa, o motorista. Aí ele chega em casa bem, aí ele fica absolutamente aliviado De ter voltado. de ter voltado. E aí no fim ele diz assim: esse colchão e essa cama foram conduzidos por um quarto de frente, depois deste limpo a 10 litros de flit, com mentira e tudo. O resto da companheirada dormiu nos outros quartos, isto é, nos percebejos. Nos perceber, exatamente. Chovia. Não se pôde voltar a Bertioga ver nada. Passei a noite acordado, nem um só percevejo que eu saiba, mas pensando neles. Na manhã seguinte, chovia. Ontem. Aí ele conta mais um pouco dessa história, etc. E aí ele acaba indo para casa, né? E termina a carta. É uma longa carta. dirigida ao Contando Rodrigo. toda a história. Aí ele, no final,
Ele fala assim, e lhe escrevo dando conta da excursão mais gorada que nunca fiz na minha vida. Recebi os jornais, os mapas, tudo. 1000 vezes obrigado. De certo é o fim da urucubaca. Em todo caso, eu vou botar umas folhinhas de arruda pelos bolsos e invocar mestre Carlos, que foi quem me fechou o corpo lá em Natal, diante do Forte dos Reis Magos. Tchau, com abraço, Mário. Não reli. Ele mandou a carta. Claro. Mas as Mas excursões ele que eles faziam conta no eram incríveis. início por que aconteceu isso tudo, que é genial. Isso foi para Por quê? Porque ele esqueceu um chapéu em cima da em cama. cima da cama. E isso dá um azar. Uma sorte. É isso, Rodrigo. Na quinta-feira de noite, me aconteceu esse mal terrível, Não, que é botar um chapéu em cima da cama. Vai daí, tudo me tem corrido mal esses dias, que estou positivamente desesperado, com medo até de mover braço. Você não reparou? É muito bom, né? É muito bom. Eu achei Perdão, assim perdão. que talvez valesse a pena pegar essas cartas Ah, não, claro. e transformar num claro. romance. Mas né? eu disse para ela que em muitos momentos eu tinha a sensação que eu estava lendo um romance. É, Muitos momentos, sim, claro que não em todos, não toda aquela coisa da burocracia toda, mas em muitos momentos me dava. burocracia terrível. Nossa, né? que burocracia, coitado, Terrível, como eles cheia sofriam de- com aquilo. A Que burocracia, horror, o né? Estado exigindo Que recibos horror, de todo jeito, que horror. coisas absurdas. Eu que acho ele que não é descreve. E a absolutamente pior honestidade do que a de absoluta hoje em dos- dia. Não, né? Sim, permaneceu. Permaneceu, só que aquela obsessão com a honestidade que não existe mais hoje em dia, e eles tinham, né, comprovar e não sei o quê, o teu pai pedindo, ele lá louco, era uma coisa de terror. É um implacável, né? O que eu acho muita graça é do absurdo. Nós chegamos ao total absurdo. Né? São multidões de providências impossíveis, ao mesmo tempo que pedidos de relatórios, Tudo coitado, escreve né? isso, Uma escreve coisa inacreditável. colaborações. E, não satisfeito com isso, pede também colaborações aos auxiliares. Tudo, né? tudo, Mário tudo. Era uma coisa de louco. obedecendo aquela Uma loucura coisa toda. né? inacreditável, né? Exatamente, trabalhos de toda ordem, né? E aqueles recibos, tipo assim, o barqueiro que vai Olha, te se transportar. fosse hoje em dia, os dois estavam presos, né? Porque em matéria de falcatruz em relação a como se sair daquelas injunções burocráticas, né? Eles eram honestíssimos, mas só eles é que sabiam disso. Né? Impressionante. Ai, ai. Muito Clara, engraçado. numa conversa anterior a essa nossa, nós conversamos privadamente, eu tinha perguntado, você disse que o livro não contempla esse trecho da vida de Mário e do Rodrigo, mas eu queria mencionar porque, para quem vê a nossa República Popular das Letras, talvez inspire estudos. Já tem alguns, né, como a Luísa Valentini, da USP, que é o seguinte, eu, por um grande acaso, lendo algumas coisas sobre o meu filósofo favorito, Spinoza, descobri que esteve aqui no Brasil, nos anos 30, uma filósofa, professora de filosofia francesa, a Dina Dreyfus. É, sim, sim. Né? Na verdade, ela é Casada com italiana. Levi-Strauss. E ela se casou com Levi-Strauss. E ela, na verdade, foi uma das organizadoras da visita que o Levi-Strauss fez aos Bororo, lá no Mato Grosso, Roraima, sei lá. E aí eu descobri uma coisa muito interessante, que ela fez alguns laboratórios em São Paulo, com aulas, das quais participou o Mário de Andrade. E o próprio Levi-Strauss aprendeu com ela muita coisa de etnografia. E dali eles fizeram a primeira sociedade de etnografia do Brasil, evidentemente trazendo essa cultura da preservação da França, Claro, que lá era claro. feijão com arroz, né? E é muito interessante que dessa mulher se fale muito pouco. O próprio Levi-Strauss, no livro dele, Tristes Trópicos, não é isso? Ele menciona a Dina apenas porque ela contraiu um problema no olho e teve que ir para São Paulo para tratar. Ele aprendeu com ela e tal. E aí é muito interessante porque, de volta a Paris,
ela organiza o primeiro departamento da Sorbonne dedicado ao audiovisual, cinema e fotografia. Uhum. E aí eu liguei essas coisas pensando no Fotar No Fotar. do Mário, que evidentemente, provavelmente ele teve alguns influxos dela para Provável, fotografar provável, a realidade como ela ainda está acontecendo, claro, etc. claro. Aí ela vai para a França e lá ela é colega do Foucault, do Canguilhem, etc. Eu falei, puta que pariu! Seria interessante falar um pouco dessa... Que é pouquíssimo. Bom, Mário, no conhecida. Departamento de Cultura de São Paulo, né, que foi a menina dos olhos dele até o momento em que a ditadura de Getúlio botou um interventor e que acusaram Mário de desonestidade. Ele ficou muito, muito, muito ferido e acabou saindo de São Paulo, passou 2 anos exilado no Rio, né, até poder voltar outra vez. A gente... as cartas contam isso, né? Mas voltando ao Departamento de Cultura, o Mário, muito provavelmente sob a influência dela, né? Ou não, não sei, mas criou um setor no Departamento de Cultura inteiramente orientado para a pesquisa de fotografia e de cinema da questão da nossa etnografia, dos nossos índios, da cultura popular de uma maneira geral, né? E disso resta um arquivo extraordinário que existe ainda em São Paulo, né? E que do qual faz parte, inclusive, o filme do Lévi-Strauss, né? Sobre os bororos, exatamente, né? E, enfim, é uma coisa preciosíssima. E o Saia, se não me engano, em uma das cartas, Mário pede a recomendação a meu pai de pessoas no Nordeste a quem o Saia iria visitar, chefiando uma dessas expedições de documentação, né? E, quer dizer, nesse momento, exatamente nesse momento do início da criação do IFAM, Mário estava se aprofundando cada vez mais, com carinho enorme, com conhecimento de causa enorme, com interesse enorme, né? Sobre a questão da cultura popular, né? Olha o Luiz Saia aqui. Que ele já tinha feito aquelas viagens Já velhinho, incríveis, né? Que Já dá- velhinho, Luiz Saia. Eu descobri, por acaso, que esse cara fez o plano diretor de Anápolis. Pois é. Ali está na sua nota. É. E de Goiânia também. Esse foi o crítico do trabalho do Mário sobre o jesuíno, né? Muito literário e religioso. Católico. Católico. Papa Hóstia chamava o Mário. Mas tem aquele poema do Mário, né, onde ele faz um elogio ao catolicismo. Agora não sei citar nada, mas é muito interessante quando ele fala viva que nada de luterismos e não sei o quê, né? E se entrega e tudo para mim está no fundo do que o catolicismo perdoa, né? Não, Ele o Mário, podia cair o Mário de na farra Andrade que era, ele caísse, ele que ele era seria congregado perdoado. mariano, Mas né? ele seria perdoado, porque ele era católico. Ele é congregado mariano, né? É verdade. Muito bem, vamos à frente. Aqui é um São João da Cruz, uma das pinturas do Jesuíno. Sim. Que tal? Jesuíno do Monte Carlo. Mas Jesuíno. as viagens que eles faziam, acho assim, Isso é outra. o sofrimento e o sacrifício que foram as viagens do Mário também, isso eu acho que a gente não falou o suficiente, né? Porque você chamou atenção, mas praticamente todas as viagens eram Ele era muito odisseias, né? doente, o Mário, né? Ela estava falando exatamente. O Carlos Drummond, certa vez, escreveu um doente. livreto Tinha com tudo. muitas páginas, acho que mais de 20 páginas das doenças do Não, Mário. não são 20 páginas. É, possível. 20 páginas. Que horror. 20 páginas. Que isso, gente? Porque houve comentários de amigos, etc. E aí o Drummond fez um livreto com 20 páginas das doenças, da ziquezira do Mário. Ziqueziras. Meu Deus. Henrique, vamos à frente. E uma pessoa assim enfrentava qualquer coisa, né? Essa aqui é a famosa Dina A Dreyfus. Dina Dreyfus. Muito bonita, né?
Olha só. Era uma mulher Uma cara genial, né? inteligente. Agora, aí Bom. vem logo depois da Dina. Aqui nós temos o Macunaíma, o grande Otelo. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu irmão, Joaquim. Vale a O pena. Joaquim, para quem não lembra, cineasta, e em 64 filmou Macunaíma, né? E é uma expressão interessante, porque dizem que é uma leitura oswaldiana do Macunaíma, porque o Macunaíma todo mundo acha engraçadinho, etc., mas é uma tragédia, né? O próprio Mário, na época, falou: ó, eu não quero dizer que isso aqui seja os brasileiros, isso aqui não é nenhum símbolo do brasileiro genérico. Aliás, ele é um anti-herói, é um fracassado, que no final da novela ele se transforma numa estrela da Ursa Maior. No filme do Joaquim, ele termina sendo deglutido por iraras Pela Oiara. dentro de um rio verde e amarelo, com a canção do Exército no fundo. Uma atualização muito boa, né? Nada a ver com estrela no céu. Né? É verdade. Muito bom, muito bom. Quando eu vinha para cá, pelo caminho, eu estava me lembrando de um texto de Ana Cristina, de um texto não, é da tese do mestrado dela, afinal de contas. De um trabalho dela, tese de mestrado, que se chama... Ana Cristina César. Ana Cristina César, desculpe. Né? A poeta, né? Literatura não é documento. Eu tenho esse livro. É um livro muito interessante. Foi uma bíblia, foi uma tese de mestrado orientada por Heloísa Buarque de Holanda, que era professora nessa época, em que Ana Cristina mostra muito uma questão que eu acho que você estava tratando, que é como é que o cinema trata a literatura e das exigências que são meio fora de propósito, digamos assim, ou de propósito, mas que não são muito, digamos, corretas, e que é bom sempre pensar nisso, que quando o cinema se inspira ou se refere à literatura, né, e desenvolve, ele está fazendo cinema, ele está fazendo outra coisa. Ele não está reproduzindo, ele não é obrigado a reproduzir o livro. Claro que não. Então, fazer uma crítica, de uma maneira geral, quer dizer, não, o livro não diz isso, você não fez jus a tal coisa que o Mário de Andrade fez, né? Não é isso, você lê e faz outra leitura. Claro. É a sua leitura, e não será talvez a leitura do livro, mas é o cinema. Claro. Né? Claro. É outra coisa. Claro. Nessa época, Joaquim, eu acho que ainda não tinha nem feito Macunaíma, ela está falando do livro que meu irmão... do documentário que meu irmão fez sobre Manuel Bandeira. É uma maravilha. Que você acaba de ver agora. né? De rever, eu já vi umas 3 vezes. Porque todos eles estão, os documentários de Joaquim Pedro, no YouTube disponíveis. Que maravilha. Uma maravilha. Só botar o nome dele, documentário, você vê tudo. Uma beleza, uma beleza. Nossa. Clara, já que você mencionou aí a Ana Cristina César. Uhum. Dizem por aí, não sei se é verdade, que quem descobriu a Ana Cristina foi você. Não é verdade. Não é verdade nesse sentido de que eu não longe de mim de pensar na fama toda que Ana Cristina iria ter, né? Mas eu já podia, naturalmente, reconhecer em Ana Cristina o brilho que ela sempre teve. Você foi professora dela? Professora Você era dela. professora da Universidade Federal do Rio ou Fluminense? Não, no início, eu comecei, quer dizer, minha carreira profissional como professora da UFRJ. UFRJ. No Rio, né? Sim. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu me casei, fui para Casou fora. com o Chico? Casei com o Chico Alvim. Que é diplomata, então passei muito tempo fora.
Aí a ditadura nos puxou. Eu tive que recomeçar a vida. Eu perdi o emprego lá na UFRJ. Fiquei um tempo, assim... Fui até professora no Pedro II também. Depois a Cleonice Berardinelli, que trabalhava na PUC, Te chamou. se lembrou, e tinha sido minha professora também na UFRJ. Ela me chamou, quer dizer, me indicou para trabalhar na PUC. Eu voltei para a PUC, fui ótimo. trabalhar lá e comecei na pós-graduação na PUC e depois passei a dar aulas naturais, normais, para uma primeira turma. Não, mas ainda era Ana Cristina foi xeretá na pós-graduação. Ela era aluna da Tá ótima graduação. essa foto, é ótimo. Eu conto aqui num texto que eu escrevi depois que ela morreu, sobre como é que foi esse encontro. Ela ficava assim, sentada no fundo, com ar de tédio. Ela era muito bonitinha. Fundo da classe. É. Ela trouxe da Inglaterra um chapéu de piquenique e ficava com o pé em cima da carteira. Com chapéu de piquenique. A época ela tinha que contestar, estava certo. Botava os pés em cima da carteira e ficava com ar entediado. E, naturalmente, eu ficava olhando. Porque eu tinha sido convidada, eu tinha feito um curso de pós-graduação, quando eu estava morando em Paris, com o professor Greimas, que era de semântica. Ah, olha só! É famoso, né? Famoso. Algirdas Greimas. É. E a questão era analisar, de um ponto de vista semântico, né, Guimarães Rosa. Maravilha. Ela estava achando aquele negócio muito chato e ficava com aquele olhar crítico lá de longe, né? Eu fui olhando aquele negócio e fui me dando conta que era um pouco bom eu mudar de assunto. Aí fui eu mudando e acabamos falando de Manuel Bandeira, não sei o quê. Bom, a partir daí eu fui dar um outro curso, no qual ela foi aluna e colega de Geraldinho Carneiro, que hoje em dia está na academia, né? Grande. Enfim, era uma turminha muito, muito interessante. Nós lemos muito Manuel Bandeira e ela fez um trabalho sobre Manuel Bandeira excepcional. Eu gostei muito e mostrei para a Heloísa Buarque de Holanda. E Heloísa também chamou. E Ana Cristina, aos poucos, não foi só isso. Ana Cristina não era boba nem nada e começou a perceber aquele tempo de uma efervescência na poesia carioca, sobretudo, né? Meu marido, Chico Alvim, Cacaso, enfim, os próprios Geraldinho, muita gente criando o que se chamou depois de poesia marginal, né? Então, a Ana Cristina, de aluna, começou a ser amiga, começou a frequentar minha casa, começou a ser aquela musa. Ana Cristina de sempre. Eu conto muito nesse texto. Eu até trouxe o texto para cá, mas eu já perdi ele aqui nesses livros. O quanto Ana Cristina era nervosa. Qual foi a pergunta que você me fez? Não é que se você tivesse descoberto. Ela falou que não, mas que não, mas que sim. Não, mas que sim, não. Você apresentou ela para a Heloísa, você reconheceu o talento. Ela era nervosa. Sim. Eu estava contando um pouco o fato de que Ana Cristina não apenas era nervosa, como ela era muito insistente, muito, muito angustiada. Inquieta. E muito perguntadeira. Sei. Ela estava sempre querendo saber isso, aquilo outro, telefonava altas horas e exigia muito da gente, né? Sim. Não que a gente conseguisse.
insaciável. Ela trabalhava muito, né? Ela escrevia artigos, ela traduzia Emily Dickinson, não é? Eu trouxe aqui várias coisas que eu acho importantes. Você tinha falado que haveria interesse em falar sobre Ana Cristina também, né? Ana Cristina é uma tradutora diretamente a você, né? É muito, muito interessante. E eu tenho uma pena enorme, porque pouco antes de morrer, Ana Cristina ia ser convidada para dar um curso de tradução. Afinal de contas, por razões completamente idiotas, esse convite não veio, ela não fez o curso. Eu não sei o quanto esse curso teria salvo Ana Cristina. Nossa, que coisa, né? Eu fiquei sempre com isso Oh, querido, muito obrigada. no pescoço. Muito gentil. Mas nessa tese, literatura não é documento, nas introduções, nesse livro chamado Crítica e Tradução, que é um livro para o qual eu chamo sua especial atenção, você que gosta de tradução, é muito, muito, muito interessante o que ela diz, porque quando ela traduz, ela comenta. A tese dela é sobre a tradução que ela fez como se chama? A contista Catherine Manson. Catherine Manson, Manson, né? Então, é muito, muito, muito interessante isso, porque é uma pessoa que é poeta também, né? Além disso, ela... Enfim, em termos de conhecimento de como escrever literatura, o que é literatura, né? Ana Cristina é de uma sensibilidade extraordinária. A gente deve não esquecer disso, né? E sobre o início das aventuras de Ana Cristina, com Elô e etc., no Rio, esse livrinho é incomparável. Aí Olha, Impressões de viagem. Impressões de Viagem, CPC, Vanguarda e Desbunde. É. 1960, 70, da Heloísa Buarque de Holanda. Olha que interessante. Heloísa que Agora entrou para a BL, né? entrou para a BL e que na antologia de 75 É 26 poetas. bota o Chico Alvino em primeiro lugar, né? É? Não me lembrava. Os 26. Os 26 poetas. Bota o Chico entra em primeiro lugar. Que coisa interessante. A Ana Cristina foi homenageada pela Flip, né? Foi, né? Mas eu não me lembro quantos anos atrás. Há pouco tempo, antes da pandemia, Agora, né? esse ano vai ser Machado Ana e Lima Cristina, Barreto. eu acho importante também lembrar a influência extraordinária que Ana Cristina teve sobre a geração de poetas mulheres. Sim, sim, sim. Muito importantes, Sim, que estão sim, agora já É. na carreira lançada, né? A própria Todo mundo Alice leu. Santana. Não sei se esse livro é da Alice ou é... Não. Não sei. Acho que é esse aqui. Um desses livros não. Acho que é esse aqui. A organização é da Alice, eu não sei se é isso. Depois eu vejo. Mas, enfim. Então, ela de alguma forma, acho que deu uma curiosidade, uma novidade, uma um novidade, rumo, e uma segurança, né? Eu acho muito importante. Foi acho que Ana a Cristina coragem teve que uma ela teve importância de enorme, né? escrever de um jeito absolutamente novo para as mulheres. Tem aquela coisa do diário, né? Do subjetivo, e ao mesmo tempo misturar com a crítica. Quer dizer, toda essa coisa que era muito híbrida, né? Não se fazia, né? As mulheres começaram a lê-la, né? Eu acho que influenciou profundamente. Sem dúvida. O começo, a literatura feminina, né? Ela se marcava como feminina, enquanto uma literatura delicada, enquanto uma literatura que não se... Exatamente...
que era feminina exatamente para não fazer aquilo que era a literatura masculina fará, né? Agora, eu acho que, ultrapassado esse momento, Essa questão voltou a questão da literatura feminina, né? Sim, As mulheres querendo escrever uma literatura feminina, exatamente. sendo diferente da masculina e se marcando como tal. Quer dizer, numa rapidez muito verdade. grande. Essa mudança foi de um dinamismo Não sei se extraordinário, isso vai né? fazer com que a gente A volte literatura a querer ser masculina chamada de poetisa. ficou embasbacada que a gente não enquanto queria, isso, né? paradinha Só lá. Poetisa é um nome muito... Mas é que eu estou te dizendo, mas agora Gostei. o feminismo, com essa nova coisa, quem sabe vai dizer poetisa tem que voltar, porque a gente não queria ser poetisa. É verdade isso. Mas agora talvez volte a poetisa e não mais se dizer poeta, né? Talvez os homens façam poetismo. Porque os homens agora têm que correr, né? Não é isso? É verdade. Clara, a gente está nessa conversa aqui falando da correspondência anotada do Mário de Andrade com seu pai, Rodrigo de Andrade, o primeiro presidente do SPAN, depois IFAM. Eu queria que você falasse agora, que já estamos chegando no final do papo, falasse um pouquinho mais desse personagem, do Rodrigo. Você vai lançar o livro aqui em Brasília, né? Vamos, no dia 23, na nova sede do IFAM. 23 De maio, 23 de agora. março, De maio. agora, né? Aberto ao público. Aberto ao público. Sei. O IFAM estará com uma nova direção, né? Sim. Leandro. E também com Leandro propósitos Graça. que ele já... Leandro Graça, né? Com propósitos que ele já declarou, que eu acho muito interessantes, que é de... Meu pai falava sempre disso, de procurar intensificar essa relação entre a questão da preservação, como ela deve ser feita, né? Com o público. Né? Não ficar aquele isolamento e trazer, a partir do melhor conhecimento do que é o IFAM, do que seria essa preservação, Ótimo. a colaboração tem que ser, é essencial do público. Né? Uma colaboração mais entendida, uma colaboração que seja mais de conhecimento de causa. Porque nós estamos num momento muito parecido com aquele momento. Tem muita semelhança. Eu acho que esse livro ele é da maior pertinência nesse momento. Sobretudo porque a gente saiu... Ele foi escrito no período Bolsonaro, né? Nós estamos saindo, claudicando desse período e estamos saindo com pé lá, outro cá. Todo santo dia a gente vê a quantidade de pessoas que, né, ainda votariam em Bolsonaro e ainda pertencem ao estado de passadismo, ao estado de paralisação em que nós ficamos durante algum tempo, né? Então, esse momento das coincidências me parece muito importante, porque é preciso exatamente que o conhecimento de causa, né? Que o não abandono, a não preguiça, né? As cartas falam muito nisso, né? Na paralisia Da burocracia. da burocracia, coisa dos próprios políticos, no sentido de ficarem presos a questões que não são propriamente as questões essenciais, né? Para que a gente possa, de alguma forma, não deixar de lado que coisas interessantíssimas, importantíssimas, acabem para sempre. É verdade. Né? Naquele momento era o momento do progresso alucinado, de jogar tudo no chão, etc. Hoje em dia é a questão do lucro. É o capitalismo desenfreado e a importância, né, que certa política, né,
tem no sentido de ajudar a derrubar prédios ou a construir coisas que perturbem a vista, seja, por exemplo, eu estou falando perturbar a vista, né? Mas coisas que diante, por exemplo, naquela maravilha na maravilha da vista que você tem da Baía de Guanabara, né? O que se põe na frente dos fortes, os edifícios que se erguem, etc., né? É preciso lembrar, por exemplo, que aquela igrejinha deslumbrante que quando você chega no Rio, né, você vê a igrejinha da Glória. Sim. Na Glória. Meu pai conseguiu que se destruísse 2 ou 3, olha só, andares que estavam subindo e apagando a igreja. Olha só, você não que coisa veria a igreja notável. hoje em dia. Sabe São que... Grande coisas, ação, né? grande Sim, ação, sim. muito Entra importante. muito dinheiro nisso. Não, e agora dou um exemplo bem concreto aqui em Brasília, que eu Pois fiquei é. sabendo hoje. Vocês talvez não saibam. Lá no final do Lago Norte, depois do Congresso, onde tem aquela prainha, que é uma delícia de calma, onde as pessoas vão se banhar no Lago Paranoá, uma área limpa, aberta, com uma vista incrível da cidade. Pois então, o que já está aprovado pela nova CAP? A criação de um novo pontal, que nem tem no Lago Sul, lá naquele espaço maravilhoso, aberto, sem nada desse consumo, dessa coisa. Agora já querem tirar aquilo tudo. Eu estava conversando com a Neres, poeta, e ela estava lembrando de 2 casos também em Brasília que são escandalosos. Ela até chama de ruínas precoces. Sim. Uma delas, é o Teatro Nacional. Bom, Teatro que Nacional... está fechado há mais de 10 já não dá mais nem anos. para falar que a gente, cada vez que fala, chora. É um negócio assim... Inacreditável. Virou uma ruína. Não é? Dentro uma ruína. A outra ruína, que é também de chorar, é o Solários. Aquele monumento doado pelo governo da França. Claro, o super Chiprudo. bonito, que Tá lá fora agora, tá lá, teve né? mais perto antes do início do Brasil. Está derretendo, enferrujando, caindo. Ninguém presta atenção. E bastava restaurá-lo. Impressionante, né? Eu acho que é uma maldição do Lúcio Costa. Ele detestava. Ele detestava. Aliás, quem mandou botar lá foi ele, né? Foi ele, mandou afastar, né? Tira para fora. Mas aquilo lá é histórico, né? Claro, a questão da preservação, Tem que mesmo preservar, quando você tem não que- gosta, claro. Não é? Claro. Agora, o Teatro Nacional eu acho mais O urgente. Teatro Nacional é. Nossa Não, mas o Senhora. Teatro Nacional, o Chifrudo é fácil. Eu costumo dizer, é o monumento ao homem brasileiro. Mas, Mas o Teatro Lula... Nacional gastaria alguns milhões. Só que, em vez de restaurarem o Teatro Nacional, eles estão construindo o Museu da Bíblia. Eu sei, essa é outra coisa que ninguém aguenta. Quando Sem eu vi parar. o Lula falar para a comunidade da cultura, não sei se você estava lá, um monte de gente assim. Ele falou para o pessoal da cultura. Uma das coisas que ele disse, que eu não esqueci, aqueles improvisos dele, que às vezes são ótimos, às vezes não são, né? Ele disse, não, o Teatro Nacional, perguntaram, isso a gente tem que passar para a esfera federal, nós temos que resolver isso na esfera federal. Seria a grande saída, eu acho, Claro, do jeito claro, que está. claro. Ele falou isso, Lula. E o mais rápido possível, porque Nossa inconcebível, né? Senhora, uma coisa maravilhosa. Tudo que veio já para esse teatro. Tem uma história esse teatro. Né? Tudo não que a gente pode viu continuar nesse assim, teatro. ficar aí, Né? é uma coisa Extraordinário. Mas voltando para o pai dela, eu quero pegar teu gancho, Por favor. porque eu fiquei tão encantada com o mistério do Dr. Rodrigo. Para mim é um mistério. É um mistério. Não disse isso para ela. Mas eu acho assim, aquela personalidade, com aquela, como disse o nosso Mário, né? Com aquela, não me lembro agora a palavra que ele usou, né? Imparcialidade, com o sentido da ética absoluto, o sentido histórico, ao mesmo tempo com essa questão do escritor, a vergonha, ou sei lá o que, a timidez ou a insegurança, não sei o que era, queria que ela falasse mais. Mas assim, você veja, com relação à família, ele é de uma descrição absoluta. Tem um momento, em uma das cartas, que ele menciona a sua mãe, Dona Graciema, que eu tive a alegria de conhecer, que era uma figura extraordinária. Bebia uma cachaçinha até os 96 anos de idade. Adorava. Aliás, que nem a Dona Clara. Né? Então, eu acho assim que a coisa dele, a relação dele com a família, com os filhos, é de uma descrição. Como é ser filha dele? Como foi ser filha dele? Ó,
Que ótimo. Por essa eu não esperava. Que nem Chico fez comigo, eu tô me vingando. Ah, não sei. É difícil, né? Foi difícil. Imagino. Era carinhoso? Comigo, muito. Ele sempre teve uma preferência, assim, desavergonhada pelas mulheres. As netas estavam sempre em primeiro lugar. Alice, por exemplo, era a figura dos olhos dele, ele trazia para brincar no escritório. Filha tudo. do Joaquim, Alice. Nesse livro, há uma espécie de surpresa que a minha sobrinha, que foi a editora Maria, fez para mim. Eu não sei se você prestou atenção. É um documentáriozinho que o Lúcio Costa fez da família, quando nós éramos pequenos, e ela botou em fotografia aí no final umas cenas umas cenas da família, eu pequena com um laçarote desse tamanho na fita cabeça, enorme. né? E meu pai beijando muito minha mão. Ele fazia isso o tempo inteiro. Ah, isso é uma grande lembrança. Ele gostava muito, muito, muito de mim, e eu tenho sempre essa impressão horrorosa de não ter retribuído Suficientemente. o suficiente. Né? Ah, tem aqui. É ótimo, isso aí é muito ótimo. engraçado. Essa daí é muito boa. Laçarote Muito enorme. boa, muito boa. É muito engraçado. Mas ele comentava com você alguma coisa sobre as personalidades todas que você conheceu na sua casa? Ou ele era muito discreto? Meu pai foi uma pessoa que por exemplo, minhas primeiras lembranças de estar sentada no colo dele com o livro Cobra Norato no colo, que é aquele livro lindo, com aquelas figuras do Goethe, né? Da Cobra Norato, né? E ele imitando as vozes, né? Agora fala ótimo. Fino, agora fala grosso. Olha, grande aquilo, lembrança, né? Isso, grande lembrança. E o escritório dele sempre foi uma atração enorme para mim, né? Eu me introduzi na literatura brasileira, e aí também a companhia dele, nesse sentido, era ótima. Ele foi, na verdade, meu pai perdeu o pai, né? Com menos de 3 anos. Meu avô morreu muito cedo. Então, ele foi passado de um tio para outro. Então, quando ele começou a frequentar em ginásio e tal, ele foi enviado para o escritor, contista pelos sertões, Afonso Arinos de Melo. Afonso Arinos. Então, ele viveu em Paris e depois na Bélgica um pouco, estudou toda a adolescência lá. E lá ele se aprimorou muito na memória. Meu pai tinha uma memória de anjo. Ele sabia poesia de cor, Nossa, que maravilha, sem que parar, né? Tudo. É uma inveja. Coisa maravilhosa, né? É uma coisa maravilhosa. E lia sem parar. Meu pai não parava de ler nem um minuto. E como ele dormia pouco, ele lia de noite, de dia, essa coisa toda. Eu não sei se nessas fotos que você tem dele, você vê que um dos olhos está tapado. Ele teve como é que chama essa doença que todo catarata? Velho tem? Uma catarata. Foi se operar, teve um pesadelo e não amarraram a mão dele. Ele deu um soco no olho. Você tá brincando. E perdeu um olho por conta disso. Gente, que história. Já pensou? Eu até hoje, Nossa. eu enfio a chave nas fechaduras igual a ele. Eu procuro. Não é automático. Eu procuro igualzinho a ele. Eu faço esse negócio, é uma coisa engraçada, é um traço. Eu andava muito com ele na hora de abrir a porta. Muito bonito. Né? Eu fiquei com esse traço. Lindo. Até hoje eu me lembro desse gesto do teu pai. Gesto. Eu me lembro, não. Eu repito. Você repete? Eu repito. Lindo isso. Mas, enfim, ele de manhã acordava já lendo. E ele estava... Foi uma pena ele ter morrido tão cedo. Ele morreu antes de 70, né?
porque ele estava pré-libando o que ele Ia fazer. iria ler dos clássicos. Que ele ele achava que tinha lido pouco, não sei o quê. Eu tinha dado de presente para ele, tinha aquela coleção da francesa e Sei. tal. Que maravilha. Pleiade. É da Pleiade, exatamente. Enfim, ele não prosseguiu nisso, mas ele lia feito um louco. Então, em matéria de livro e livraiada e tudo era... E essa formação toda que ele teve, eu acho que foi que despertou para essa coisa de estar atento, né? A ajudar, como ela disse, a estimular as grandes figuras, né? Como Mário e outros, né? Para proteger a nossa cultura, porque o que ele fez foi único, né? Oscar Niemeyer, quando escreve os livros todos, fala muito nisso. O quanto meu pai corrigiu o livro dele, o quanto foi importante. E eu não sei que ninguém sabe. Quem apresentou Oscar ao Juscelino foi meu pai. Foi teu pai. Olha só! Olha que lindo. Quem chamou Lúcio Costa para Belas Artes sim, isso aí. foi meu pai. Isso aí eu acho que está no livro, tá né? Ele muito discretamente... Estrategista. Ele ia chamando... Notável, não sei, né? eu acho que aqueles talentos, o IFAM era uma maravilha de inteligências que frequentavam aquilo. Depois do trabalho era muito engraçado, aquela sala dele, a dona Judite, a secretária, ficava danada que ninguém ia para casa. Coitada. Até tarde lá, né? Mas era tudo muito engraçado. Maravilhoso. Nesse sentido, né? E enquanto escritor, ele se negou totalmente, né? Minha mãe sempre chamava, mas você começou um outro conto, não sei o quê. Eu, aliás, nunca achei esse outro conto de que minha mãe falava, de que conto já seria esse. Acabou se sacrificando. Uma trabalheira, né? Foi uma trabalheira. Muito momento bem, bacana gente. que a gente está, Muita né? gente. Olha, eu agradeço muito a vocês. Essa mulher maravilhosa. Nós aqui a você, Malu. Uma guerreira incrível. Tenho uma admiração. A você, claro. Só dá conta de estar casada com o Chico a vida inteira. O Chico é ótimo. Convido o pessoal para o lançamento, dia 23, sim, né? Sim, 23 de maio. A gente não marcou ainda a hora ou já marcou a hora, Clarinha? Às 5 horas da tarde. Onde que é o IFAM? Tá fácil, tá na 702 Sul. 702 Sul, prédio novo. 702 Sul. Maravilhoso, incrível, fácil de chegar, tudo. Tá lá. 23, deve ser tipo 5 da tarde, ela falou. 5 da tarde. 5 da tarde. Não adianta eu te dar o convite agora. Né? Não, mas a gente está falando aqui. A gente está falando e vai se passando. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas que bom, obrigada aí pelo convite a Clarinha, que acho que foi lindo para todo mundo, tudo que ela trouxe, ótimo, né? Coisas geniais faladas. Muito bom. Eu que agradeço, evidentemente. Ô, gente, e assim nós obrigada terminamos. Obrigada pela pesquisa também, Henrique, que sempre, né, colabora tanto. Grande Henrique. Gente, então, a gente termina assim mais um podcast da República Popular das Letras. Eu peço que vocês deem os likes de praxe e se inscrevam no canal para os próximos episódios. Até mais. Até mais.